Assuntos gerais aí na ordem do dia. Daqui a pouco o Rodrigo Orengo vai detalhar isso. Há uma reunião de ministros do Supremo hoje com a ministra Carmen Lúcia para que estes ministros expressem à presidente da mais alta corte do país. Me dá minha caneta, Letícia Curatomi, a presidente da mais alta corte do país, a sua vontade de que aquela discussão de mérito sobre a prisão em segunda instância, após condenação em segunda instância, seja levada à discussão do plenário do Supremo. Para que isso aconteça, cabe à presidente da Corte pautar o tema. E ela tem sido muito resistente desde o primeiro momento, afirmando que pautar o tema da discussão de assunto já decidido pelo Supremo em 2016, agora, em função do clamor em torno do processo do Lula, ou de qualquer processo específico, seria apequenar a Corte. Ontem, a ministra Carmen Lúcia deu uma entrevista à TV Globo, que eu vi um pedaço da entrevista grande no Jornal Nacional, depois foi reproduzida na íntegra no jornal Mais Tarde da Globo. Foi na Globo News depois, né, Bruxo? Na Globo News também, enfim, nos telejornais da Globo. E a ministra, falando com o Heraldo Pereira, disse o seguinte, que não tem absolutamente nenhuma intenção de modificar sua posição, seu entendimento. Ela disse que a Corte já tinha decidido contrariamente à prisão em segunda instância em 2009. 7 anos depois, 2016, voltou a discutir o assunto no mérito e mudou de posição. O que antes era uma posição do Supremo contrária à prisão em segunda instância, em 2016 passou a ser favorável à prisão em segunda instância. Carmen Lúcia entende que esse instituto, esse entendimento da lei, de que manda o condenado em segunda instância começar a cumprir a pena, é um instrumento importante para o combate à corrupção, para atender ao clamor da sociedade de que quer efetividade da justiça na punição aos criminosos, classificou o crime de corrupção como um crime gravíssimo, um crime inaceitável, e nesse sentido seu discurso tem ampla aceitação junto à população brasileira. A posição da ministra de que o cumprimento da pena em segunda instância deve ser fato mantido pelo Supremo decorre, portanto, de sua leitura de que a decisão foi pacificada pelo tribunal por maioria de votos em 2016, não havendo nenhuma razão de mudança na composição do pleno, de fato relevante que se imponha para que ela agora chame à discussão novamente esse assunto. Ocorre que a decisão e a posição da ministra, repito, que conta com apoio de amplos setores da sociedade, ela é uma posição que está aparentemente muito isolada, mesmo dentre os pares que são favoráveis no mérito à opinião dela. Eles querem, mesmo concordando com ela no mérito, que a discussão seja feita novamente em plenário, para que, por maioria de votos, seja decidida a manutenção do status atual definido em 2016, ou seja modificado, vale dizer, derrubando a possibilidade de que condenados em segunda instância passem a cumprir a pena enquanto recorrem à última instância para poder fazer, quem sabe, a revisão das punições que receberam. É provável que hoje, nessa reunião, isso é meramente palpite meu, lá vai a língua para a guilhotina, a ministra bata o pé de que não colocará em pauta por iniciativa própria essa questão, mas os ministros, depois de comunicar-lhe seu desejo de que isto seja discutido, poderão, valendo-se do regimento do mesmo Supremo, fazer com que a discussão vá para o plenário. Não é apenas a pauta determinada monocraticamente pela presidente da Corte que determina o que vai ser votado, já que os ministros, individualmente ou em conjunto, como queiram, têm a possibilidade de recorrer à mesa apresentando as questões que considerem prevalentes naquele momento, e é isso que parece que vai acontecer. Com isso se daria o seguinte fenômeno: a ministra preservaria sua posição, não abriria mão do seu entendimento como presidente e como magistrada, não colocaria o julgamento para ser rediscutido, a questão para ser rediscutida,
e sucumbiria ao desejo dos demais ministros de fazer com que esse assunto sim seja discutido, não pelo recurso de colocá-lo na pauta pelo ato da ministra, mas sim por recurso de colocar diretamente à mesa por iniciativa de um dos membros da corte, de um de seus juízes. E aí vamos para o julgamento dessa questão. Há uma incógnita. Ninguém sabe se, mesmo levando esse assunto ao plenário, a decisão de 2016 será modificada. Não sendo modificada, condenados em segunda instância poderão ser presos ou, preso estando, não poderão ser soltos, exceto se houver julgamento de algum habeas corpus específico, em casos individuais, como seria, por exemplo, o caso do Lula. Há uma dúvida muito grande sobre qual será a decisão majoritária do tribunal. Lembrando-se que, se houver um empate entre seus ministros, a ministra, como voto de Minerva, dará o ganho para a permanência da lei como está hoje pacificada pelo Supremo. Mas há muita gente que acha que houve mudanças nos votos dos ministros. O próprio ministro Alexandre de Moraes, que todos imaginavam que seria contrário ao cumprimento da pena em segunda instância, no único pronunciamento, no único voto que deu desde sua posse no Supremo em assunto dessa natureza, votou pela manutenção da prisão em segunda instância num caso específico. Mas há gente que diz que ele votou naquele caso daquela forma, mas que do ponto de vista geral não votará dessa maneira. Nesse caso, com a mudança de voto, já que o antecessor dele, aquele de quem ele ocupou a vaga, tinha votado favoravelmente à prisão, a mudança de voto dele seria votar contra a prisão, teríamos um voto que já desequilibraria o resultado, que foi por um voto de diferença em 2016. Além disso, temos declaradamente a mudança de posição do ministro Gilmar Mendes, que naquela ocasião votou favoravelmente à prisão em segunda instância e de lá para cá, em várias ocasiões, tem se manifestado contrário a esse instituto de forma bastante explícita. Resta saber se entre os ministros que antes foram contrários a isso, terá havido alguma mudança. Algumas pessoas dizem que a ministra Rosa Weber teria mudado de posição, mas vejam que as margens são muito estreitinhas e essa é uma decisão que dificilmente se dará por uma vantagem muito expressiva de votos, quer numa direção, quer na outra. Então, de concreto hoje, a reunião da ministra Carmen Lúcia com os ministros do Supremo, o entendimento que eu tenho de que ela vai manter a posição dela de não pautar a matéria, mas vai ser atropelada, digamos assim, se o termo se aplica, até nem se aplica, pelo próprio regimento que permite que os ministros façam andar essa decisão por apresentar, por encaminhar o processo à mesa, a decisão à mesa. E o resultado é uma incógnita. A sociedade entende, como a ministra expressou ontem na sua entrevista à TV Globo, e eu concordo com ela, que a prisão em segunda instância é um instrumento fundamental para a efetividade das operações contra a corrupção, particularmente a Lava Jato. O Ministério Público Federal entende dessa maneira também. A Polícia Federal entende dessa maneira também. Colaboradores ou potenciais colaboradores que estão negociando denúncias em troca de benefícios tenderão a não ceder a essa possibilidade, vislumbrando a chance de permanecerem soltos independentemente do crime que tenham cometido, a despeito de condenações em segunda instância, permanecerem soltos indefinidamente, enquanto os processos enrolam para lá, enrolam para cá, excelentes advogados, muito bem remunerados, maravilhosos e tal, e caduca daqui, prescreve dali, envelhece de lá, adoece de acolá e pronto. E a punição, que é o que a sociedade quer para produzir referências no combate à corrupção, não se dará. Estamos diante hoje de um dia decisivo no Supremo, repito, e não apenas em função do episódio Lula. Estamos diante de um evento hoje que até a visibilidade prevalente do caso Lula prejudica a leitura da gravidade deste ato no seu conjunto. A gravidade desse ato no seu conjunto não tem a ver só com a prisão do Lula, tem a ver com todo o conjunto de prisões ou possíveis prisões relacionadas a atos de corrupção. E mais, claro que cada caso depois será julgado em cada vez. O ministro Gilmar Mendes ontem indeferiu uma solicitação, não sei proveniente de onde, pedindo para soltar todos os presos condenados em segunda instância que ainda tenham recursos pendentes em instâncias superiores.
não aceitou esse pedido genérico, imaginem. Quem está por aí preso por crime comum, crime bárbaro, em segunda instância, ia para a rua. E o ministro disse, genérico não dá, está muito inespecífico, muito abrangente, tem que ser caso a caso. Então, lá para frente, mesmo que o Supremo modifique o seu entendimento, ainda haverá a palavra final, né, do ministro que julgar o caso, da turma que julgar o caso, e até mesmo do pleno, se vier a julgar um caso, cada caso será um caso. Mas o fato é que isso abre uma porteira novamente para a impunidade que a decisão de 2016 tinha fechado, pelo menos parcialmente. É um recuo, sem sombra de dúvida, é um recuo. Mas vamos ver o que o Supremo vai decidir. Falando ainda de Lula, ontem houve uma manifestação muito forte lá em Bagé, onde ele estava reiniciando a sua caravana, né? Caravana pelo Brasil, caravana sei lá pelo quê, caravana Holiday, não me lembro qual é o nome, e o Lula foi alvo de manifestações muito hostis e tal, contra ele, bloquearam o Estado, fizeram aquelas coisas e tal. Ele acusou os manifestantes de fascistas, eram pequenos produtores rurais, gente que trabalha lá no agronegócio, com seus tratores e tal. Eu queria fazer 2 ou 3 observações rápidas a respeito disso. Eu prefiro cenários políticos em que os lados tenham liberdade e direito de se manifestar, quaisquer que sejam. Bolsonaro, Lula, Marina Silva, Ciro Gomes, Alckmin, que tenham o direito de fazer seus comícios, suas caravanas e tal, e que seja respeitado esse direito, ok? Ok. Por princípio, penso dessa maneira. Quem mais faz coisas desse tipo para impedir o direito à manifestação de seus oponentes são as forças políticas que estão associadas ao Lula. Isso que nós vimos ontem, feito por esses manifestantes com seus tratores e máquinas agrícolas em Bagé, é um ato que segue o figurino irretocável de ações de MTST, UNE, CUT, centrais sindicais e tudo mais, partidos mais à esquerda, quando adversários deles estão fazendo coisas iguaizinhas a que o Lula quis fazer. Comícios, manifestações e caravanas. Então, se estes manifestantes de ontem, nas palavras de Lula, são fascistas, porque se manifestaram daquela forma, eu queria saber qual é a opinião do Lula quando os manifestantes que o apoiam se manifestam dessa forma, quase que diariamente, sempre que algum oponente resolve exercer o seu direito de livre manifestação também. Então, o primeiro dado é esse que eu queria colocar. O Lula está aí numa bifurcação de língua. A língua dele ou vai bem para um lado ou vai para o outro. Na verdade, tem que dizer o seguinte, quem faz esse tipo de coisa, tentando impedir o direito à manifestação de quem quer que seja, é fascista, ou está agindo como fascista. Então, ok, enquadra como fascista os manifestantes de ontem, mas pergunto para o Lula como é que ele chama as manifestações dos seus aliados, quando eles agem da mesmíssima maneira, considerando que agem da mesmíssima maneira o tempo todo e há muitos anos. Registro fechado. Segundo registro, independentemente da manifestação contrária a Lula ontem, a adesão popular à caravana ontem em Bagé foi melancólica. E por que eu estou registrando isso? Porque há uma contradição entre esta dimensão que as pesquisas dão à figura do Lula nesta disputa política do momento e o que está acontecendo nas ruas. Os deslocamentos de Lula, salvo em alguns bolsões onde ele é mais popular de fato e tal, uma figura ainda mítica, etc. e tal, e mais, isso tem ocorrido no Nordeste, aconteceu isso em algumas cidades e tal, ele foi muito bem acolhido, né? Mas nos demais pedaços, Lula não tem atraído população, não tem atraído multidões, não tem nada mais do que a sua velha e boa militância. Bagé ontem deu o retrato da dificuldade que a figura de Lula e as forças a ele aliadas estão enfrentando hoje para botar gente na rua favoravelmente a eles. E aí deriva para a seguinte questão. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse que nós não vamos aceitar pacificamente a prisão do Lula, a condenação, etc. e tal. E eu me pergunto o que seria isto? A mobilização das massas? Mas não estão mobilizando, não estão conseguindo. Então há uma decantação desse mito
de que Lula e as esquerdas conseguem botar multidões nas ruas. Nem a direita consegue, aliás, poucas vezes conseguiu na história, e nem a esquerda, que algumas vezes conseguiu a história, está conseguindo. Isso significa que o povo brasileiro está desinteressado pela política? Está abúlico? Não. O povo brasileiro jamais esteve tão interessado na política quanto está nestes tempos. Jamais esteve tão interessado em política, discutindo política, quanto está nesses tempos. Só que ele está desenvolvendo uma química seletiva das suas manifestações. As pessoas não estão mais embarcando a direita e a esquerda nesse oba-oba profissional que sempre caracterizou a política no Brasil. As pessoas estão com outra cabeça, estão analisando, estão estudando, estão verificando, etc. e tal. E para concluir, o Mujica, presidente do Uruguai, que se encontrou com Lula ontem na extensão dessa caravana, disse uma frase que o Lula deveria ter ouvido com atenção. Ele disse: as esquerdas no Brasil têm que se unir e tem que parar de pensar numa pessoa só. Ou seja, disse para o Lula, desembarca e dá espaço para novas lideranças nesse campo ideológico. Essa foi a minha leitura do conselho do experiente Mujica, que gosta do Lula, é aliado do Lula. O Lula, na verdade, é a figura que ao mesmo tempo se apresenta como o grande nome da esquerda, como também o único nome da esquerda, reduzindo a ele, e nada mais do que a ele, toda a possibilidade de um campo ideológico avançar na discussão política. E como eu acho que a diversidade na política é fundamental para a democracia, torço para que a esquerda possa encontrar caminhos que não passem apenas, exclusivamente, por uma porteira chamada Lula. Vale esse raciocínio para a direita, para o centro, enfim, para que as forças políticas se organizem melhor e tenhamos uma eleição, quem sabe, que possa recolocar o país nos rumos, tá bom? Vamos nessa, minha gente!